Olá, queridos irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje, vamos falar sobre algumas verdades que não precisavam ser conhecidas. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo até o fim, tá certo? Quem quiser deixar um comentário nos comentários, vai ser agora no decorrer do vídeo, no final do vídeo, fique à vontade. Pode ser um pedido de oração, pode ser um testemunho, pode ser um agradecimento a Deus por alguma bênção obtida, pode ser uma crítica, um elogio ou uma sugestão, não importa, se vocês quiserem colocar ali, Deus estará vendo e vai me inspirar a ver também e a evoluir o nosso canal, e muita gente pode ver essas mensagens e se voltar ao Senhor, sendo um trabalho missionário paralelo às mensagens gravadas, tá certo? E vou pedir que aqueles que estão me ouvindo que ainda não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam agora neste canal, que é o canal do Senhor, eu sou apenas o administrador. Deus agradece. E agora vamos juntos para uma oração para começar. Querido Deus amado, obrigado por mais esse momento de oração. Obrigado por mais uma vez estarmos juntos neste momento, Senhor, para aprender mais sobre a sua palavra, Pai. Peço, Senhor, que o Senhor me inspire nesse momento e me tome como seu instrumento, Pai. Que o Santo me use e fale através da minha boca. Seja quantas palavras servem a todos os Espíritos Santos do Senhor. Me use assim como foi usado os autores bíblicos, Pai, para que assim possamos aprender a verdade que o Senhor tem a nos ensinar. Que os três maiores professores do mundo estejam aqui para nos ensinar, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Que assim seja. Eu peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática toda a verdade que será ensinada. Peço e oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós temos que sempre estar falando a verdade, né? A mentira fala que o Satanás é o pai da mentira. Mas tem certas verdades que elas não deveriam ser aprendidas por nós, né? Por exemplo, na internet nós vemos de tudo, porcarias, coisas. Então, por exemplo, pornografia. Nós não precisaríamos ficar sabendo a verdade sobre essas pornografias que a gente vê na internet, não é? É verdade, é uma coisa verdadeira, existe a pornografia, mas não deveria existir. Nós não teríamos que saber dessas verdades. Cada casal ele tem que criar a sua maneira de fazer uma relação sexual. Por quê? Entenda, queridos irmãos. O ser humano, cada um tem o seu jeito, o seu estilo. Antigamente, quando uma pessoa casava, geralmente a mulher era virgem. E o homem, se ele não era virgem, ele era semi-virgem. Né? Tinha alguns casos que o homem não era virgem, outros casos que ele era viúvo, né? Mas geralmente o casal era virgem. Então eles iam conhecer o sexo juntos, né? Eles iam saber o que era uma relação sexual juntos, né? Você acha que na época de Abraão ele sabia alguma coisa de sexo antes de casar com Sara? Ou Sarai na época, quando ele era Abrão? Claro que não, né? O negócio dele, ele não sabia, as coisas não existiam, pornografia não existia nada. Então, era outra época. Agora hoje em dia com esse negócio de pornografia, você vai vendo coisas de sexo diferentes. E aí surgem os sexos errados, né? E aí é posição assim, posição assada, não sei o que lá. Tudo isso leva a gente para o caminho errado. Outras verdades que nós deveríamos desconhecer que conhecemos é... são verdades que levam a gente para coisas erradas, né? Que são apresentadas também por telenovelas, na televisão, jornalísticos, né? Então, nós temos que tomar cuidado, porque tem verdades, queridos irmãos, que nós não precisamos saber, né? Que nem, por exemplo, uma criança foi estuprada. Isso deveria ser guardado a sete chaves. Somente deveria saber os pais, o estuprador e a polícia. Mas ninguém deveria saber. Isso jamais poderia ser jogado numa televisão. Por quê? Porque está expondo essa criança. Ninguém tem que saber. Ninguém.
né? Ensina para a criança que isso aí é uma coisa normal, mas que ela não tem idade para fazer, e segue a vida. Agora, começar a pôr na cabeça da criança que é errado e começar a ter essa repercussão toda, o que vai acontecer? Vai traumatizar a criança, a pessoa, o adolescente. Você entende? Então, quanto menos pessoas souber, é melhor. Você entende? A melhor coisa é que somente sabe quem deve saber, né? Então, são coisas que muita gente não tem que saber, alguns tipos de segredos que às vezes não precisa ninguém saber, né? Eu garanto que não existe um ser humano na Terra que não guarde algum segredo. Então, o coisa que aconteceu que as pessoas não sabem, poucas sabem. Então, tem coisas que são verdadeiras que podem ser abafadas, escondidas, coisas que ninguém deveria saber, fofocas que são feitas. Essas coisas são verdades que a gente não precisa as pessoas ficarem sabendo, né? E muitas vezes a fofoca não é verdade, é mentira, né? Mas muitas vezes é verdade. Mas aquilo é uma coisa que não diz respeito àquela pessoa que está falando e a mais ninguém, a não ser as pessoas envolvidas. Então, queridos irmãos, que nós possamos agir ao lado do Senhor, que nós possamos servir a Deus, meus irmãos. E não de maneira alguma ficar indo atrás dessas coisas. Nós possamos viver a vida numa boa. Nós possamos estar sempre na paz do Senhor. Outras verdades que também tem que tomar cuidado são a maneira como um pregador vai expressar as verdades bíblicas. Por quê? Porque as verdades bíblicas muitas vezes elas se tornam ofensivas para pessoas que não creem nessas verdades. Por exemplo, a pessoa ficar falando que, que crença das pessoas ou coisas que elas creem é do mal, é do inimigo. Nós devemos evitar falar esse tipo de coisa. Eu às vezes até pode ser que eu solte alguma vez aqui nos áudios, mas tem que evitar. Você está ofendendo as pessoas. São verdades que ao invés de trazer as pessoas para Deus, distancia. Porque é verdade. Existe muita crença por aí, tem coisas do mal. Mas isso tem que ser ensinado às pessoas que são devotas dessa crença aos poucos. Primeiro tem que fazer ela conhecer outras coisas, para depois chegar naquele ponto. Você entendeu? Tem que saber como falar. Né? Então, tem que. Então você tem que entender que tem coisas que tem que tomar cuidado. A maneira como a gente prega as verdades que está escritas na Bíblia tem que ser com calma. Como que eu posso falar para uma pessoa já correndo que a crença dela é do mal? Não dá. Essa pessoa vai fugir de você. Primeiro, comece a ensinar coisas mais leves, coisas importantes da Bíblia e vai cativando a pessoa, vai sondando a pessoa, vai conversando com ela, vai fazendo amizade, né? Toma um chá com a pessoa, troca conversas. Assim você vai conhecendo a pessoa, quem ela é, quais são as crenças dela, né? Que tipo de pessoa ela é, se é uma pessoa mais resistente a mensagens, ou mais aberta, né? Quais são as coisas mais importantes, as crenças dela mais importantes para ela, você pode até perguntar diretamente, ela vai falar, você entendeu? E assim você vai sabendo por onde você começar a ensinar essa pessoa. Agora você não pode simplesmente começar falando, tua crença é errada, tua crença é aquilo. Você vai expulsar a pessoa de você. Então são verdades que elas têm que aparecer, mas tem a jeito certo. A verdade, e não só essa, mas qualquer verdade, que muitas vezes precisa aparecer do jeito certo. Entendeu? De verdade que a pessoa aparecer vai do jeito certo. Na hora certa. Você entende? Que nem, por exemplo, dar o exemplo da novela da Cor do Pecado que eu assisti antiga. Né? O, o Paco se fazia passar pelo irmão gêmeo Apolo que estava desaparecido. A governanta que tinha ele como filho, né, que criou ele como filho, ela foi a primeira a descobrir que ele era o Paco. Depois foi o pai dele, aí o pai dele morreu. Depois foi a mulher dele. Depois o filho.
E os últimos que ficaram sabendo foi a mãe biológica dele e os irmãos. E os meio-irmãos. Que ele era o Paco, não era o Apolo. Ele escondeu, depois, a verdade da mãe, para que ela não sofresse. E também porque o Paco precisava ficar escondido para que o Apolo fizesse justiça pela morte do pai dele. Porque ele, como Apolo, poderia se vingar da vilã que matou o pai dele, né? Dos vilões que mataram o pai dele. Então, uma verdade que não podia ser revelada naquele momento. Ela tinha um momento certo para ser revelada. Quando que ela foi revelada principalmente para a mãe dele biológica, Idlásia, ou Mamusca, como é chamada na novela? Depois que o menino foi sequestrado pelo vilão, o, o filho dele, e quando o Paco vai lá e assume o lugar do filho, o filho é libertado, quando ele chega em casa, tá lá as duas vós, né? A avó biológica e a governanta, que é a avó de consideração. E aí ele pega e fala, a avó biológica começa a perguntar, e ela fala, não, tudo bem, porque tá no caso do meu pai. Aí, então foi onde começou a ser revelado que ele era o Paco. Aí ela fala, não, aí, mas o Apolo não é seu pai. Eu sei, tô falando dele, do Paco. Aí então, ela tinha a conclusão que aquele lá era o Paco, era o outro filho dela que ela não conhecia. Né? Porque ela ficou com um filho gêmeo e o pai ficou com outro. Né? Ela sabia da existência, claro, dos gêmeos, mas ela nunca chegou perto do outro filho. E o pai não sabia que tinha outro filho, né? Ele ficou sabendo depois do decorrer da novela. Já quando já tinha 30 anos, mas ele nunca conheceu o outro filho porque ele estava desaparecido quando ele ficou sabendo, né? Então, queridos irmãos, nós temos que entender que tem verdades que tem o momento certo. Então, por exemplo, quando a mulher dele descobriu, ela pode ter feito um escândalo e aparecer lá a vilã, a qual ele estava fingindo que estava junto, estava namorando, e ia acabar com o plano dele de se vingar dela. Porque se ela descobrisse que ele era o Paco, acabou. Ela não ia querer mais saber dele e ele não ia poder recuperar a fortuna do pai que ela tinha roubado, né? E fazer justiça à memória do pai dele. Então, tem vezes que a verdade tem hora para ser revelada. E não é o momento. E tem jeito também. Ela não pode ser revelada à tona. E assim é na Bíblia, queridos irmãos. Quando a gente vai dar estudo bíblico, a gente tem que primeiro sondar, saber como falar. E ensinando aos poucos as coisas menos fortes e fazer a pessoa ficar envolvida e interessada. Quando a pessoa estiver já totalmente envolvida, totalmente interessada, realmente desejando cada vez aprender mais, realmente dentro da semente já germinou, aí sim é hora de você apresentar as crenças maiores. Você entendeu? Aí é você começar a falar das crenças dela. Mas de maneira que você começa a apresentar na Bíblia certas coisas que vai fazer ela própria perceber. Você entendeu? É melhor do que você falar. Então, queridos irmãos, há verdades que não precisam ser reveladas. E que muitas vezes, naquele momento, ela não vai ajudar em nada. Como é o caso nessa parte bíblica. Ela não vai ajudar em nada essa mensagem, essa verdade. Eu revelar agora, para a pessoa católica falar agora. Deus proibiu adorar imagens. Deus não guardar o sábado. Tua religião é do demônio. Tua religião não sei o quê. Se chegar uma pessoa que acredita nessas coisas, se falar dessa maneira, essa pessoa vai sair correndo, nunca mais vai querer saber de me ouvir falar de nada. E essa verdade vai continuar obscura para ela, porque ela não captou. Por quê? Porque ela está fechada para receber essa mensagem. Primeiro tem que abrir o coração da pessoa, abrir a mente da pessoa, ensinando outras coisas, ensinando primeiro as coisas menores, levando a pessoa a verdades bíblicas, para depois então chegar na parte principal. Mas primeiro, até que a pessoa aprenda com tudo. Mas para você falar de certas coisas que ela está envolvida fundamente, primeiro você tem que deixar ela envolvida também do outro lado. Você tem que deixar ela envolvida fundamente, você tem que fazer com que ela queira, que ela tenha o desejo de aprender cada vez mais, que ela goste do que está fazendo. Depois de um bom tempo de ensino. Tá certo, queridos irmãos? Então, nós precisamos entender que há tempo para tudo. Tem verdades que elas podem ficar escondidas, que elas não devem ser reveladas nunca. Como, por exemplo, o caso do estupro. Não precisa que todo mundo fique sabendo. Não.
Quem tem que saber é a polícia, a mãe da criança, se for o caso de uma criança ou de um adolescente, os pais, né? E só. Colega de escola não tem que saber, a escola não tem que saber, vizinhos não tem que saber, ninguém tem que saber. E o estuprador, claro. Mesmo para uma mulher. Quanto mais abafado o caso ficar, melhor. Ah, mas tem que expandir porque tem que prender o cara. Simplesmente fala, pode até mostrar na televisão, você vai atrás do estuprador e tal, mas não tem que falar quem foi estuprado, quem é a família do estuprado, para começar as conversas com a gente da pessoa. O ser humano é muito volúvel, é muito fofoqueiro, é muito falador demais. Entendeu, queridos irmãos? Então, não deve ser revelado. Então, tem coisas que a gente tem que manter obscuro. E tem outras que a gente tem que falar a verdade aos poucos. Tem que ir comendo pelas beiradas, como se diz na linguagem popular. Né? Então, tem que ir indo pelas beiradas. Você vai, quando tiver comendo parte de sopa, a gente vai comendo pelas beiradas, para que ele vai. Que a parte está mais fria, porque a parte também está quente, é um mingau, né? Então, a parte do meio é mais quente. Ali do mingau, da sopa. Então, nós temos que ir indo pelas beiradas. Mesma coisa para ensinar a palavra de Deus, mesma coisa na vida. Tem verdades que elas devem ser guardadas, outras reveladas no momento certo. E outras têm que ser reveladas e da maneira certa. Tá certo? Então, quando você for dar um estudo bíblico, meus irmãos, sonda a pessoa antes, saiba as crenças dela, saiba quais são as crenças que ela mais admira, saiba se ela tá, o quão ela está aberta a novos aprendizados quanto não está, e aprenda uma maneira de você chegar nessa pessoa. Entendeu? Às vezes é uma pessoa aqui, por exemplo, uma pessoa que, por exemplo, você vê que ela sente muita falta de alguém. Você pode começar falando das promessas de Jesus, de que ela pode ter uma chance de rever essa pessoa na ressurreição. Isso vai começar a atiçar ela a querer saber mais. Entendeu? Ah, tem uma pessoa que o negócio dela ela tem medo de morrer, ela gostaria de viver eternamente. Então, é o momento de você pegar ela por aí. Você vai pegar ela por aí, você vai começar a falar para ela que existe uma vida eterna, que Jesus prometeu isso e começa a ensinar para ela aí. Você entendeu? Então você tem que procurar os gatilhos da pessoa. A pessoa sempre tem os gatilhos, aqueles pontos que ela tem aquele desejo, aquela coisa. É ali que você vai começar a falar. Você entendeu? Você vai falar a pessoa sendo solitária, só. Você fala, sabia que existe um Deus? Que Jesus Cristo, que Ele quer nos fazer companhia, que Ele fala, quando você pode falar com Ele. Um Deus ao qual Ele manda anjo para te proteger. Sabia disso? Que Ele nunca te deixa sozinha, que você tem sempre um anjo da guarda e um anjo delator do seu lado. E começa a ensinar. E fazer ela se interessar que você dê estudo bíblico para ela, por exemplo. Então, tem a maneira certa, quer dizer, verdades que tem que ser reveladas na hora certa e outras devem ser abafadas. Né? Como, por exemplo, verdades sobre sexo, pornografia, essas coisas tem que abafar, não tem que estar sendo revelada. Você entendeu? O que um pai e uma mãe devem falar para os filhos sobre sexo é simplesmente ali é que eles vão aprender um pouquinho. Então, que é a respeito do que é uma relação sexual, quais são as precauções, é, as doenças que podem causar e também a gravidez para a mulher, entender que não é o momento, o uso do preservativo, né? Então, queridos irmãos, é assim, tá certo? Que nós possamos fazer as coisas na hora certa, verdades que devem ser reveladas na medida certa, no momento certo, porque o resto da verdade a pessoa tem que descobrir por si só, né? É que nem a relação sexual. Ela deve ser revelada na hora certa pelos pais, na medida certa. O restante ela vai pegar quando ela começar a praticar na vida dela, no momento certo. Tá certo? Então vamos fazer uma oração para encerrar, queridos amados. Obrigado, Senhor, por mais uma oração. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez gravando essa mensagem e aprendendo sobre Ti, Senhor.
Peço que ilumine as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo estão inscritas, e a mim também. Que nós possamos estar cada vez mais carregados do Espírito Santo, que sabemos o momento certo e a maneira certa de chegar nas pessoas, evangelizar e trazê-las a Ti, Senhor. Que eu consiga sempre falar aqui no canal, Senhor, sem espantar as pessoas, pelo contrário, trazendo as pessoas para Deus, Senhor. Que eu possa, Senhor, ajudar as pessoas a se voltar para o Evangelho e não distanciar elas mais, Pai. Que as pessoas também, Senhor, que forem levar a mensagem, que elas possam estar envolvidas com a verdade, na medida certa, na hora certa, no momento certo, Senhor. Que assim seja, meu Deus. Por favor, meu Deus, eu peço que as pessoas que estão me ouvindo, inscritas no meu canal, e aquelas que não estão ouvindo, mas são inscritas, que estiverem indo trabalhar, como eu que daqui a pouco vou trabalhar, que a gente possa ir e voltar ao trabalho em segurança, Senhor, que o Senhor nos acompanhe, Pai. E peço que as que já estão no trabalho, que elas possam voltar ao trabalho em segurança, Senhor. Que assim seja, meu Deus, eu oro e peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e o comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém. A paz do Senhor a todos. Tá certo, queridos irmãos? Muito obrigado. E lembre-se, cuidado com o trabalho missionário. Ele pode ser um trabalho frutífero, mas pode ser também aquela semeadura que Jesus fala, que é plantado na pedra. Tá certo? Ou no solo seco, que não vai para frente. Tome cuidado. Saiba como você vai apresentar a verdade às pessoas para não espantá-las. Tá bom? Muito obrigado a todos, queridos irmãos. Que Deus abençoe a todos. Amém.